Olá, este é o Conexão. A ideia nasceu em reportagens, depois cresceu para uma coluna, até amadurecer e virar um livro. Eu estou falando do lançamento pré-adolescente Um Guia para Entender Seu Filho, da jornalista Daniela Toffoli. A inspiração ela encontrou durante o desenvolvimento da própria filha. Vamos então conversar com a Daniela para saber os detalhes sobre este livro. Olá, Daniela, muito obrigada por participar com a gente. Boa tarde. Então, Daniela, eu gostaria de começar te perguntando, eu falei já no iniciozinho, né? A sua filha foi sua maior fonte de inspiração ou maior fonte de desespero? Pois é, foi um pouquinho dos dois, mas muito de inspiração. Eu trabalho há mais de 10 anos na Crescer e aqui a gente fala com pais e mães até 8 anos. E muitos leitores escreviam pra gente, mandavam e-mail, pedindo pra gente ampliar essa faixa etária, porque eles se sentiam abandonados quando os filhos completavam 8 anos. E aí a minha filha completou 8 anos no ano passado e eu me senti exatamente como eles. Eu procurava livros, sites, blogs e não encontrava nada aqui no Brasil. Fora a gente tem mais publicações voltadas para esses pais, mas eu comecei a sentir o mesmo abandono que eles me relatavam. Ai, e que aí, então interessante. comecei a escrever nas redes e a coluna no jornal e então o livro. Bacana. Você lançou o livro bem no início de maio, né? Tá fresquinho. Mas Exatamente. Já que você falou que você já está em contato com alguns leitores pelas redes sociais, você já consegue ter algum feedback aí sobre o livro? Pois é, eles estão escrevendo muito, contando que já conseguiram usar várias dicas em casa, porque o livro ele funciona como um manual, ele tem bastante dicas práticas. Claro que não é ali uma regra para ser adotada daquele jeito, você vai ter que analisar e adaptar dentro da sua família e de acordo com a personalidade do seu filho. Mas tem muitos pais escrevendo dizendo que estão usando as dicas e que tem começado a funcionar. Ai, que bacana. Eu queria ler um trechinho aqui para poder repercutir contigo. Você permite? Claro. Então, o nome do capítulo é Adulto Não Entra. Isso eu já achei bastante interessante. Você fala assim, você já sabe que quando seu filho sai irritado depois de uma conversa e bate a porta do quarto, não é uma ofensa pessoal. E também já percebeu que cada vez mais os amigos ocuparão um lugar que até então era exclusivamente seu, sem nenhum concorrente à altura para tirar o posto de super-herói. Mas eles estão crescendo e descobrindo que o mundo vai muito além. Não é fácil para nenhum pai ou mãe perder esse status, porém, é um efeito colateral esperável e inevitável da pré-adolescência. Nessa fase, as figuras parentais começam a ser desmistificadas e os pais precisam aprender a lidar com mais essa mudança. Isso aqui me fez lembrar a minha vida. Eu me lembro que eu me trancava no quarto, assim, com várias crises. A pré-adolescência é um momento meio crítico mesmo, né? Assim, eu me lembro que talvez a minha pré-adolescência tenha sido mais intensa do que até a própria adolescência. Exatamente, porque a pré-adolescência é muito sofrida para o pré-adolescente, porque ele está passando por muitas mudanças físicas, cerebrais, emocionais, comportamentais. Agora, para o pai também tem um momento ali delicado, porque é isso, ele deixa de ser referência. A minha coluna da semana que vem, eu comecei a escrever hoje, e eu cortei o cabelo, e a minha filha falou, ai, mamãe, não gostei. Eu troquei de óculos, ela falou, não ficou bom. Eu falei, gente, mas há 2 meses, tudo que eu fazia, eu era linda, maravilhosa, se eu tivesse descabelada, de olheira, o que aconteceu, né? Então, eles começam a perceber, primeiro que eles não são mais o centro do universo, então eles começam a se comparar com os amigos, e aí a gente começa a poder ter problemas de autoestima deles, de, não sou tão bom no esportes, ou não me encaixo em determinado padrão de beleza, mas eles começam também a perceber que o pai e a mãe não são infalíveis, então eles erram, eles esquecem, às vezes aquele óculos que está usando não é tão legal assim, enfim. Então eles começam a ter essa percepção. E aí, para alguns pais, isso é muito sofrido. Então, perder esse papel, tudo que eu dizia era lei, tudo que eu fazia era muito bacana, e de repente eu estou sendo questionado em tudo, eu não sou mais tão legal assim. Deve ser muito difícil para os pais, né? A gente está mostrando aqui a página que você tem no Facebook, que é Mãe de Twin, né? Que isso. É uma referência a ser mãe, ou ser responsável por uma pessoa que está entre as idades, né? O between do inglês, é isso? Exatamente. Entre a infância
pré-adolescência. Então, ele está deixando de ser criança, né? Aquele finzinho da adolescência, e muitos pais querem ali conservar aquela infância ao máximo, mas não tem jeito, eles estão crescendo, tem que aceitar. Ah, bacana. A gente vai mostrar, além da página, mostrar o livro aqui novamente. Aonde que você pegou a informação? Quais foram as suas fontes de informação para poder trazer esses conhecimentos aí para os pais e mães? Então, essa foi uma das partes mais difíceis, na verdade, porque eu queria muito que a gente tivesse dados, pesquisas, estudos brasileiros. A gente tem muita coisa de fora, mas o contexto, a realidade é diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de autonomia, como dar autonomia para um pré-adolescente ali de 10, 11 anos que quer começar a andar sozinho. Uma coisa é de falar de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, com todos os riscos. Outra coisa são as pesquisas que falam de autonomia e independência dos Estados Unidos. É então, totalmente diferente, né? Agora, qual que é a idade mesmo da pré-adolescência? Existe um consenso? Então, ela vai de 8 a 12, alguns especialistas consideram de 9 a 13, mas a maioria, a grande parte é de 8 a 12. A partir de 13, ele é adolescente de fato. Eu vi que então, você fala de algumas questões até relacionadas a hormônios, mudanças assim do corpo, mudanças químicas, né? Tudo isso é muito importante os pais e mães terem essas informações para poder entender que às vezes alguns pitis são até questões hormonais, né? Exatamente. Não, é mais do que hormonais, até elas são cerebrais. Até um dos capítulos do livro desmitifica um pouco essa história de que a culpa é dos hormônios. Na verdade, a culpa é do cérebro. É a fase do cérebro, desde que a gente nasce até quando a gente morre, que está em maior atividade. Então, eles estão desenvolvendo milhões e milhões de sinapses neuronais, mais do que em qualquer outra fase da vida. E, por outro lado, o cérebro ainda não está maduro. Então, principalmente o córtex pré-frontal, que é responsável por cuidar dos nossos impulsos, esse contexto de ação e reação, qual é a consequência de um ato, ainda não está maduro. Então, eles têm o cérebro a 1000 e não tem ele maduro, e por isso que a gente vê, então, uma hora ele está super falante, uma hora está quieto, acha que é grande, de repente tem um surto ali de criança pequena. Então, nessa fase, você acredita que é possível ainda, assim, talvez criar ainda uma ligação mais forte com essa pessoa que está em construção, apesar de ser um momento de muita mudança, talvez se apresentar para o seu filho, né, de uma forma assim mais aberta, mais amiga, seja um bom momento? O que você acha? Acho que é fundamental explicar para ele o que está acontecendo com ele, porque às vezes até aquela ação que os pais acham que é pessoal, então, tô falando alguma coisa, ele não gostou, virou as costas, foi pro quarto, bateu a porta. Não é uma afronta pessoal, ele está tentando também se entender. E quando o pai entende, sabe o que está acontecendo no cérebro, ele vai avaliar aquilo de um outro modo e orientar também de uma outra forma. Então, por exemplo, o menino começa a ter espinhas. Se ele não tem um irmão mais velho, um primo, aquilo para ele é assustador. Ele não sabe quando aquilo vai parar, no que aquilo vai dar. E ouvir de alguém mais velho que está tudo bem, que é uma fase, faz muita diferença, né? Muita diferença, mas às vezes quando não tem essa figura, se o pai ou a mãe sentam, conversam, explicam, olha, eu também passei por isso, vai passar, se está te incomodando muito, vamos ao dermatologista ver o que pode ser feito. Isso acalma, então dá uma tranquilidade para o pré-adolescente passar por aquilo, vencer aquele medo, entender o que está acontecendo com ele. Tá ótimo. Ô, Daniela, muito obrigada aí pela sua participação, parabéns pelo trabalho, desejo boa sorte aí na divulgação, viu? Muito obrigada, boa tarde para vocês. Um abraço. Outro. Deixamos aí a dica de livro da Daniela Toffoli. Você que é pai e mãe de pré-adolescente, ou se ainda não for, temos a dica aqui de literatura do Conexão, viu? Muito obrigada aí pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.